Olá, amigo. Hoje eu quero trazer um vídeo relacionando curva de impedância da caixa acústica com um amplificador que trabalha no modo fonte de corrente constante. Então, para fazer esse vídeo aqui, eu tenho um amplificador aqui configurado o mais próximo possível de um funcionamento de uma fonte de corrente constante, né? Então ele está configurado como pentodo e está sem o recurso de negativo feedback, né? Ou a realimentação negativa. Então eu vou mostrar, né, como se comporta um amplificador trabalhando numa carga resistiva, né, uma carga de impedância constante, né, a impedância é constante para todas as frequências, né, vai ser essa carga aqui, tá, alguns resistores, um banco de resistores, e depois eu vou mostrar como que o amplificador se comporta com essa caixa acústica que eu tenho ligada aqui nesses fios, tá. Esse amplificador de baixo não está ligado, né, é só esse de cima tá ligado. Então para isso eu vou usar dois recursos computacionais aqui. Um deles vai ser o DATS, tá? O DATS é esse recurso aqui. Ele é um dispositivo USB que a gente conecta na caixa acústica ou no alto-falante para ele levantar parâmetros, né? Então um dos parâmetros que ele levanta é a curva de resposta de frequência, né? Então se eu mandar ele fazer a varredura aqui da impedância, né, ele vai me trazer a curva de impedância da caixa acústica, ó. Então mandei ele varrer aqui, ó. Então ele me trouxe essa curva de impedância, tá? Então essa caixa acústica que eu estou ligando nele, né, no DATS, ela tem essa impedância aqui, né, variável, assim como todas as caixas acústicas, né, para essas frequências aqui embaixo, tá? Então a impedância de uma caixa acústica não é constante, ela varia conforme a frequência, né? Então aqui, esse aqui é o pico do duto, né, é perto de 16 Hz. Esse aqui é o pico do woofer, né, é perto de 30 e poucos Hz. Então o FB dessa caixa dá mais ou menos aqui pelo 20 e poucos, tá? Então aqui mais ou menos o FB dessa caixa acústica, tá? Seria mais ou menos igual também ao ponto de menos 3 decibel, tá? Então é onde a caixa entrega metade da pressão sonora, né? A partir daqui a resposta de frequência dela cai rapidamente, tá? Então é esse o comportamento da caixa, tá? Então é uma caixa de resposta muito boa para graves, né? Ela tem as frequências do duto e do woofer bem baixas, né? Então aqui tem a impedância para 20 kHz, a impedância aqui para 5 kHz, aqui é a frequência onde está sintonizado o crossover passivo dela, tá? Então ela está configurada assim, tá? O outro crossover é mais ou menos aqui em 500 Hz, tá? Então ela tem esses alívios de impedância, né? Esse crossover aqui é um relay, então ele é um crossover que alivia a impedância, tá, na região do corte. Tem outros crossovers, né, que baixam a impedância na frequência do corte, né. Bom, então aqui eu levantei a curva de impedância da caixa acústica, tá? Então eu vou deixar ela na tela, tá? E a gente vai trocar aqui o software para o Arta, tá? Então o Arta está aqui. O Arta, ele é um software de medição de áudio, né? Então ele tem essa função de analisador de espectro, né? Então ele está gerando frequência aqui de 10 Hz a 20 kHz, tá? No caso ele está gerando bem mais do que isso, mas eu só estou monitorando até de 10 Hz a 20 kHz, tá? Ele está gerando até 96 kHz, metade disso aqui, tá? Isso aqui é a amostragem, então está gerando metade disso. Então essa resposta de frequência aí, tá, é desse amplificador aqui, que ele está ligado numa carga resistiva, tá? Então eu posso mexer aqui, ó, no volume, né? Posso aumentar e baixar. Acho que aqui ele estava até meio distorcendo, tá? Ele pode saturar a entrada de áudio e começa a ficar crespinho aqui, né? Então eu vou baixar aqui um pouco. Então aqui, ó. Então vocês notem aí uma resposta bastante satisfatória, né? Bastante plana, resposta de frequência, né?
nessa carga aqui, né, de comportamento resistivo, tá? Então, essa carga tem a mesma impedância tanto para 10 Hz, quanto para 1000, quanto para 20.000, tá? Então agora notem o que vai acontecer quando eu pegar essa caixa acústica aqui, né, que tem aquela curva de impedância que vocês viram, né, e conectar aqui, tá? Eu vou ligar aqui os fios, tá? Então agora eu vou conectar aqui, ó, e a gente vai ver como é que fica a curva, tá? Ó, conectei a caixa, tá? Então vejam que o comportamento do amplificador muda conforme a caixa acústica, tá? Se eu voltar aqui para o resistor, ó, eu voltei para o resistor e eu tenho a minha resposta de novo linear, né? Então quando eu volto aqui, ó, eu tenho essa resposta de frequência aí, tá? Vou dar um stop aqui em cima para ele parar de fazer ruído. Então, o que aconteceu? O computador gera uma frequência, né? Um ruído rosa, periódico aqui no meu caso, tá? E ele manda para o amplificador, né? E o amplificador devolve, né? Eu devolvo para a placa de áudio através desses resistores aqui, ó. Tem que ter esses resistores para não estragar a placa de áudio, né? Então aí o sistema analisa, né, a resposta de frequência. Então notem aqui, ó, como é que ficou a resposta de frequência, né? E vejam aqui a semelhança, né, com o DATS. Ó. Aqui está a curva de impedância da caixa, tá? E notem como é que ficou a resposta de frequência do amplificador. Ó. Ficou. Deixa eu mexer aqui no range aqui. Olha só. Olhem só. Isso aqui, resposta de frequência do amplificador, tá? E isso aqui, impedância da caixa acústica. Notem que ficou igual, ó. Vejam. Então, olha aí, ó. Então o que acontece? O amplificador, ele se desequaliza conforme a curva de impedância da caixa acústica, tá? Então ele segue, né, o amplificador fonte de corrente constante, ele segue a curva de impedância da caixa acústica para fazer a sua desequalização interna, tá? Então olha só, é por isso que a gente tem a impressão, né, e é verdade, né, não é impressão somente, que os amplificadores, né, que trabalham nesse modo, tá? No caso aqui está um valvulado, tá? Mas não é uma característica só da válvula, tá? A gente pode configurar amplificadores transistorizados também para trabalhar nesse modo, tá? Por exemplo, esse aqui tem a chave que faz isso, tá? Então são raros modelos de amplificadores que têm esse recurso, tá? Conseguir trabalhar como se fosse, né, num modo que um amplificador valvulado trabalha, né? Então vejam aí, ó, o amplificador realça a frequência do duto, tá? Então, e realça a frequência do woofer, ó. Então aqui, ó, perto dos 40 Hz, ó, e aqui perto dos 16 Hz, ó. Então a partir daqui a impedância dos transformadores de saída já começa a baixar, né? E vai dando uma matada aqui na resposta de frequência, tá? Mas notem que a caixa vai receber um sinal proporcional à sua impedância, tá? Então o sinal de saída do amplificador vai ser proporcional à impedância. Então nesse caso aqui vai ser realçado 16 Hz, vai ser realçado 40 Hz, né? E vai ser realçado aqui os 5 kHz, que é a frequência do crossover, né, no caso dessa caixa, tá? Então é isso que faz com que amplificadores, né, que trabalham no modo de fonte de corrente constante, né, causam no áudio, né? Então por isso que o áudio fica diferente, né? Por isso que o áudio fica, parece que mais encorpado, mais
parece que fica mais robusto, né, o áudio. Realmente, os amplificadores que trabalham nesse modo fazem esse tipo de fenômeno. Tá? Dar ênfase, né, nos graves é uma característica desse modo. Tá? Então, eu poderia pegar esse amplificador aqui que está trabalhando nesse modo, converter ele para triodo e inserir uma realimentação negativa, eu diminuiria essa característica aqui dessa resposta de frequência. Tá? Então eu ia atenuar essas coisas aqui, né, e ia deixar ele trabalhando mais flat, né, mais linear, né, e ele iria, digamos que, copiar, né, como seria o funcionamento de um amplificador transistorizado, né, que geralmente os transistorizados trabalham como fonte de tensão constante, né, por isso que eles não variam a tensão de saída em função da impedância, né. Então é isso que eu queria mostrar, né, já que eu estava aqui com o sistema montado, resolvi gravar o vídeo aí para apresentar, né. Então, relacionando aqui curva de impedância, né, com resposta de frequência do amplificador. Tá? Então notem que são exatamente iguais. Ó. O amplificador e a caixa acústica fazem uma parceria, né, para fazer um som diferente dos amplificadores fonte de tensão constante. Tá? Então, o som diferente não é uma característica da válvula, né? O som diferente é uma característica do modo de funcionamento. Amplificadores fonte de corrente constante fazem um som diferente, né, de um amplificador que trabalha no modo de fonte de tensão constante. Tá? Então, muita gente fala a diferença do valvulado para o transistorizado, né, mas o mais correto a gente dizer é a diferença entre um amplificador fonte de corrente constante, né, e um amplificador fonte de tensão constante. Isso realmente tem diferença entre os dois, tá? Mas eu posso obrigar um transistorizado a trabalhar, né, como se fosse um valvulado, e posso obrigar um valvulado a trabalhar mais ou menos próximo de como se fosse um transistorizado. Tá? Então eu consigo alterar os modos, né, dos amplificadores, né, mas para o valvulado é mais fácil ele trabalhar como fonte de corrente constante. Tá? E para o transistorizado é mais fácil ele trabalhar no modo de fonte de tensão constante. Né? Então, amplificadores fonte de tensão constante não tem esse efeito aqui, né, de ter a sua curva de resposta de frequência alterada pela caixa acústica. Né? E amplificadores fonte de corrente constante tem essa característica aqui de se modularem através da impedância da caixa acústica. Tá? Então é isso aí, um abraço.